E aí galera, aqui é Daniel Wilt. Essa entrevista fala sobre liderança, sobre desenvolvimento de pessoas, sobre Scrum Master, faz parte do trabalho da Inaraí, tá na descrição do vídeo, a descrição desse trabalho dela, o que ela faz e busca a Inaraí caso você se interesse por tratar questões de liderança e você se interesse por discutir sobre isso, porque é parte da pesquisa que ela está desenvolvendo. Curte aí, até a próxima. Teve uma equipe, eu vou te dar o exemplo no caso da eMoving para essa aí. No início, quando a gente fazia o planning, se aceitava que chegasse uma história só tendo o que tinha que ser feito, tá? Aí depois de um período, a gente só aceitava a história que tivesse o que tinha que ser feito e por que tinha que ser feito. E depois só se trabalhava com as histórias completas, vamos chamar assim. Eu tinha que ter o que tinha que ser feito, por que tinha que ser feito e já tinha que ter um pouco do como, né? Então, o trabalho de preparação das histórias, até que elas ficassem preparadas para ser iniciadas, é um trabalho em paralelo à iteração, né? Então, eu só puxava para a iteração histórias ready, né? Histórias preparadas para serem iniciadas. E isso ia evoluindo, né? Do time ele ia evoluindo nesse contexto, assim. Então, isso acontecia no início, às vezes, por workshops, de reunir a galera para falar sobre. E hoje em dia é muito mais também sob demanda. Tem coisa para definir, então tá, vou marcar uma reunião de 20 minutos, meia hora, uma hora com as pessoas para trocar uma ideia e pegar um pouco de feedback ou parear com alguém, e aí eu ganho o contexto que eu preciso para poder seguir na análise. Então essa é uma coisa. A questão de feedback aí era puramente retrospectiva, fazer a galera refletir, criar ambientes para isso, pensar em cerimônias diferentes das padrões de o que tá bom, o que tá ruim, então usar até uma future perspective, para o pessoal poder olhar para frente, poder se projetar um pouco para enxergar onde é que esse time pode chegar, ou usar algum tipo de estratégia do tipo speedboat, que é basicamente o que está me ancorando, o que pode me dar mais vento para, né, para ter mais velocidade, enfim. Então tem várias formas. Se baseava sempre na melhoria, né, o feedback para a equipe, muito na retrospectiva. E volta e meia, no caso da eMove, muitas vezes depois das diárias eu aproveitava para fazer uns mini sermões, não muito grandes, porque a galera aproveitava, era sempre 11h30 a diária, né? Então depois da diária, 11h40, 11h45, vamos almoçar, porque tem que chegar no restaurante num horário legal. Então eram momentos curtos, né? E outra forma que também que acontecia, no caso da eMove, era toda quinta-feira tinha Coding Dojo. Ainda tem a prática de dojo, mas não exatamente tem que ser coding dojo. E também uma prática de palestras. Então eram formas de fishbowls, palestras, eram formas da equipe poder falar sobre, né, o que estava fazendo. Então também era visto nesse sentido. Então, formas de poder criar esse movimento de feedback e assim vai. Cara, tinha, mas era sob demanda, entendeu? Eu sempre fui um cara muito ruim para conversa one on one, no sentido de que eu prefiro que as pessoas me peçam um momento de escuta do que necessariamente eu falar, um momento de fala. Isso é uma questão até pra vida, assim, né? Tipo, a gente a gente quer, vamos falar um pouco. Na verdade, tu tá pedindo pra pessoa te escutar, entendeu? Então, por que que a gente não deixa claro que a gente quer que a pessoa nos escute, sabe? Então, isso é uma coisa que eu tenho batido muito na tecla, assim, com quem eu interajo hoje em dia, que é, tá, tu quer falar ou tu quer que eu discute? Porque falar, tu tá vendo aqui, a gente tá já 50 minutos falando aqui, eu falo, entendeu? Mas é tipo, será que é esse o ponto? Será que a pessoa quer uma dica ou primeiro ela quer me dar contexto do que tá acontecendo? Ou daqui a pouco ela nem quer contexto, ela só quer alguém pra desabafar, sabe? Então, eu vou te falar que eu tenho um pouco de receio de reuniões preparadas de one-on-one, tá? Eu acho que depois que eu interagir contigo, a gente pode ter um plano definido para trabalhar e a gente pode ter conversas de acompanhamento disso que está acontecendo, entendeu? Mas não que do tipo, nossa, amanhã é o dia da cobrança. Porque talvez eu não tenha evoluído onde eu disse que eu poderia evoluir, nem tu. Mas a gente pode ter conversado antes também, né? Precisava ter chegado, deixar chegar no dia da reunião pra gente saber que a gente não avançou o quanto deveria ter avançado.
Então eu penso um pouco disso, assim.